Olá, dando sequência então nossas aulas sobre inquérito policial, nós vamos ver agora as providências de investigação que o Código de Processo Penal organiza no artigo 6º. Né? Então diz o artigo 6º do Código de Processo que logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá, e aí começa a elencar as providências. Veja, detalhe importante, diferente do que ocorre no curso de um processo, que nós temos um rito com uma sequência pré-estabelecida de atos, na investigação nós não temos um rito. Nós não temos a lei dizendo que primeiro se faz isso, depois se faz aquilo, depois se faz aquilo outro, em termos de sequência de instrução de investigação. Cada investigação terá uma sequência própria. Num caso, nós vamos ter primeiro o flagrante, no outro caso, o delegado vai ouvir primeiro a vítima, no outro caso, ele tem uma notícia de forma anônima, que ele tem que fazer coletas preliminares para daí instaurar a investigação, para daí seguir. Ele vai colhendo, né, os dados na medida em que a investigação ele vai levando para um ou para outro caminho. Né? As hipóteses construídas vão dar as condições dele desenvolver isso de uma ou de outra forma. Mas a lei estabelece algumas providências que são importantes. Diz aqui, então, o inciso 1º do artigo 6º, que o delegado deve dirigir-se ao local, né, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. E aqui se fala do delegado, porque quando se fala em autoridade policial, como diz a lei, toda vez que o código falar em autoridade policial, está se referindo ao delegado de polícia. Então a ideia é ir ao local para que eu preserve a cena do crime, apreenda os objetos que tiverem relação com o fato e colha todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Então, até um tanto quanto óbvio assim, né? Mas em termos de regramento é a providência inaugural quando eu tenho de fato uma cena de crime para ser periciada, né? E faço esse caminho todo aqui, esse percurso todo aqui. O detalhe é que isso aqui ganhou uma nova dimensão a partir do pacote anticrime, que foi uma alteração bastante significativa na legislação penal, processual penal brasileira, porque o pacote anticrime ele introduz a chamada cadeia de custódia nessa questão da coleta e preservação dos vestígios para serem submetidos a perícias. Então essa expressão cadeia de custódia é introduzida na legislação brasileira. Cuidado para não fazer confusão com audiência de custódia, que eu fiz menção na aula passada, né? A audiência de custódia é aquela apresentação do preso em flagrante à presença de um juiz que vai avaliar se o mantém preso ou não. Eu estou falando de outra coisa agora, em que pese a terminologia seja parecida, né? Cadeia de custódia é a preservação da qualidade do vestígio que foi localizado numa cena de crime. Isso é tratado, eu vou sair do artigo 6º do Código de Processo e vou pular lá para a nova regra introduzida no Código com a Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, que é o artigo 158A, que dá então um conceito do que se considera como cadeia de custódia. Diz então a nova regra: considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o seu descarte. E aí tem uma série de regras que vão regulamentar isso. A própria lei nova dá um conceito de vestígio, no parágrafo 3º do 158A, dizendo que vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Então, vestígio é o velho corpo de delito, né? Corpo de delito e vestígio é praticamente a mesma coisa. É o que resultou como resultado físico no mundo naturalístico da conduta criminosa praticada. Tudo aquilo que seja detectado, né, no plano físico como um vestígio é também aquilo que se denominará de corpo de delito para se realizar uma perícia. E aqui tem toda uma sequência de fases que a cadeia de custódia deve observar. O código foi bastante ampliado, o legislador foi bastante detalhista, quase que incorporando conceitos de doutrina no plano legislativo, estabelecendo uma série de fases para preservar a cadeia de custódia rapidamente. Fase do reconhecimento, do isolamento, da fixação, da coleta. E para cada uma dessas fases ele vai dando um conceito. Isso aqui é o texto da lei, tá? A lei diz assim: reconhecimento, 2 pontos.
ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Quer dizer, na cena de crime, o que seria interessante de ser identificado como um vestígio? Bom, aquele objeto ali, aquela faca, aquela carta, aquela chave, enfim, ele identifica, reconhece. Aí, isolamento, ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado com os vestígios do local do crime. Tem tudo a ver com aquele artigo 6º que a gente referiu agora há pouco, né? O delegado comparece ao local e preserva a cena. Então ele identifica o vestígio e isola, não deixa que ninguém ponha a mão. Fixação, descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito e a sua posição na área de exames podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Então você vai fazer o registro daquilo, né? Fotografias, croquis, filmagens, tal, registra, né? Aí coleta, ato de recolher o vestígio, que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. Segue a lei. Acondicionamento, a maneira pela qual, né, cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas, biológicas, para posterior análise, com a anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e acondicionamento. E aí pulo lá do artigo que nós estávamos para o 158D, porque o 158D detalha o que é o recipiente. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material, deve ser selado com lacres, individualizado o vestígio, só pode ser aberto pelo perito que vai proceder à perícia, né, à análise, ou se for por uma outra pessoa autorizada, desde que justifique. Se for rompido o lacre, tem que se fazer uma anotação numa ficha de acompanhamento do vestígio, então cada vestígio terá uma ficha de acompanhamento. Se for feito o rompimento do lacre, depois o relacre, o lacre rompido tem que ser acondicionado no interior do recipiente que vai ser relacrado. Então é bastante detalhado, né, o procedimento. Depois, regramentos relacionados ao transporte, né, ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículos, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Recebimento, ato formal de transferência da posse do vestígio, quer dizer, eu sou um perito, vou entregar na mão de quem vai receber, assina para mim, se compromete a dar credibilidade de dizer que é o mesmo objeto que foi apreendido na cena do crime, aquele que está sendo analisado no processo. Processamento é o perito realizar o exame propriamente dito, né? Tá? Armazenamento, depois é o procedimento referente à guarda, as condições. Vai se criar uma central de custódia, a lei cria, né, uma central de custódia em cada instituto de criminalística e eventualmente se faz depois o descarte de acordo com a legislação específica, que dependendo do caso eu tenho uma lei específica, como é o caso, por exemplo, da lei de drogas, tem um procedimento específico de descarte, isso varia dependendo do objeto, do material, do vestígio apreendido. O fato é que ganhou toda uma nova dimensão, com bastante informação, bastante regramento, vai gerar muita discussão de nulidade, com certeza isso aqui, porque é muita regra, é muito detalhe, quanto mais regra, mais fácil de esquecer, de não observar uma regrinha dessa aqui, é o prato cheio para anular provas, para anular processos, né? Processos serão anulados seguramente a partir disso daqui. Basta que eu não tenha observado qualquer um desses mínimos regramentos, eu contamino de validade a prova e posso desencadear uma contaminação em cascata das demais provas, pela teoria dos frutos da árvore envenenada. Vocês vão estudar isso mais para frente. Então, essa novidade é bastante importante. A gente retorna ao artigo 6º do Código de Processo, né? Detalhe também, eu queria voltar um pouco até mais no artigo 6º, vamos voltar lá naquela primeira passagem. Disse aqui que o artigo 6º, inciso 2º, que o delegado deve apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais, observando toda aquela cadeia de custódia. Agora, se o objeto não está ali na cena de crime, bom, aí ele tem que ir a um juiz, pedir um mandado de busca e apreensão, para ir na casa de alguém e lá buscar e apreender o objeto, né? Tem todo um regramento também em torno desse assunto. Mandados de busca e apreensão devem ser cumpridos observando alguns critérios, como, por exemplo, só pode ser cumprido durante o dia. Interessante de observar
porque nós não tínhamos um conceito de dia na legislação processual penal. Havia toda uma discussão o que era dia, sugestões teóricas variadas, tal. Estava prevalecendo a ideia de que dia é o horário que vai das 6 da manhã às 18 horas, só que com a novidade que veio agora com a lei de abuso de autoridade, quando se tipificou o crime de abuso de autoridade, um dos crimes da lei de abuso de autoridade, que é entrar para cumprir um mandado fora do horário, lá se estabeleceu um horário no tipo penal, entre as 5 da manhã e as 21 horas. O que significa dizer que agora eu tenho uma regra que me dá um horário. Eu posso cumprir um mandado de busca e apreensão entre as 5 horas da manhã e as 21 horas, diferente do que se fazia até janeiro desse ano, que era entre as 6 da manhã e as 18 horas, pela leitura às avessas da lei de crimes de abuso de autoridade. Também, se for entrar num escritório da advocacia, eu tenho que observar um outro detalhe, uma outra exigência, que é antes de cumprir o mandado de busca, passar na OAB, para que a OAB indique um advogado para acompanhar a diligência. Se não for feito isso, a busca e apreensão do objeto é considerada nula, certo? Então, complementando esse inciso segundo, né, a gente retorna então lá para o regramento sequenciado do artigo 6º. Também deve o delegado de polícia ouvir o ofendido. O ofendido é a vítima, né? Normalmente é uma das primeiras providências, se não a primeira, quando a vítima procura a polícia. Ouvir o indiciado. A gente já tratou dessa questão também em aulas anteriores, quando eu falei para você das características do inquérito policial, né? Uma delas é que é um procedimento administrativo. Sendo administrativo, o ato de indiciamento é um ato decisório. E a Lei 12.830 de 2013 trouxe a exigência de fundamentação prévia para indiciar alguém. Lá também vimos o direito do advogado de acompanhar o interrogatório do preso, sob pena de nulidade do interrogatório. Também, inciso 6º, deve a autoridade policial proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações. Reconhecimento de pessoas e coisas. O Código traz uma forma de fazer isso, muito parecido com o que você já viu em filmes americanos, né? Eu tenho lá um suspeito, ele é colocado enfileirado, lado a lado, com pessoas que tenham características físicas semelhantes a ele. O Código não diz quantas. Tradicionalmente se trabalha mais ou menos com 5 pessoas. A pessoa que vai fazer o reconhecimento, antes de proceder a esse reconhecimento, deve fazer uma descrição física da pessoa a ser reconhecida. Vamos imaginar que o delegado chegue lá para uma pessoa que seja vítima de um crime e diga para ela: você saberia reconhecer quem foi que te agrediu? A vítima diz: claro, me lembro perfeitamente da pessoa. Então me conta para mim como é que ela é. Ela era alta, ela era magra, ela era gorda, ela era baixa, enfim, faz uma descrição física. Aí o delegado tem um suspeito, coloca enfileirado, chama a pessoa e a pessoa diz: bom, é o primeiro da direita para a esquerda, enfim, ou não sei quem é, agora está todo mundo parecido. Se registra o resultado disso num documento chamado auto de reconhecimento de pessoa. Acariações podem ser realizadas quando eu tenho mais de uma pessoa divergindo sobre algum ponto relevante da investigação. Uma pessoa diz num sentido, outra diz no outro sentido sobre o mesmo ponto. Eu posso confrontar as falas, né? Pôr as pessoas cara a cara, daí vem a ideia de acariação, fazendo com que, se uma está diante da outra, eu possa esclarecer melhor qual das duas versões deve prevalecer, porque não necessariamente se trata de um estar mentindo e outro falando a verdade, né? Às vezes a pessoa não lembra de um detalhe e quando ela é confrontada, diz: bom, tem razão, agora que você falou isso aí, lembrei, é isso aí mesmo, né? E é por aí. E aí você esclarece. Pode acontecer de ter um mentindo e outro não, fica um bate-boca, você registra aquilo tudo, né? Nem sempre a acariação resolve, mas é uma possibilidade investigativa interessante para dirimir versões conflitantes. Depois deve determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. A gente já viu todo o cuidado que deve seguir para que isso se realize observando a cadeia de custódia. A perícia também tem algumas regras que se exigem dependendo de eu ter ou não ter peritos oficiais do Estado. Se o Estado tem um perito oficial concursado, né, integrante do Instituto de Criminalística, por exemplo, basta um perito só para que a perícia seja realizada de forma válida.
Pode acontecer do Estado não ter peritos oficiais. Aliás, é comum de acontecer em determinados nichos de criminalidade, por uma série de razões, porque o Estado não fez concurso público para aquela área específica, ou porque o funcionário se aposentou e não foi contratado outro, enfim. Pode acontecer, né, de eu não ter alguém especialista num determinado nicho de situação a ser periciado, e aí nesses casos o Estado pode convocar peritos não oficiais, de preferência com formação na área específica que vão periciar. E aí tem que ser no mínimo 2, para que a perícia seja considerada válida. Então eu posso nomear peritos não oficiais, no mínimo 2, com formação na área que vão periciar para que a perícia seja realizada de forma válida. A regra é que se o crime deixou vestígios, estes vestígios sejam objeto de uma perícia. Há, no entanto, casos em que o vestígio desapareceu. Ele sumiu com o tempo e eu não tenho mais como fazer perícia naquilo que não existe. Por exemplo, o sujeito leva um soco no olho, fica roxo. Qual é o vestígio? A lesão aparente, né, que ficou no rosto do sujeito. Eu tenho que fazer uma perícia. Ele demora para ir no Instituto Médico Legal para fazer a perícia. E quando vai, a lesão já sumiu. Bom, aí o perito olha para ele e diz, bom, mas eu não tenho como dizer que você esteve lesionado só com base na tua palavra. O que acontece nesses casos? O próprio Código se antecipa e no artigo 167, né, 167 diz que se não for possível a realização da perícia por terem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal suprirá a ausência da prova pericial. Então a própria lei prevê a possibilidade da testemunha suprir a perícia. E também tem casos em que a perícia é dispensável, quando eu constato o vestígio, aspas, em latim, icto primo oculi, ou ictus primus oculi, tem uma variação aqui da expressão em latim, né? Icto primo oculi é a primeira vista, de imediato, sem dificuldade. Então, casos em que eu tenha um vestígio, que qualquer um possa analisar esse vestígio e dizer do que ele se trata, eu não preciso de um perito para me dizer o óbvio. É muito comum que se dispense a realização de perícias em crimes do colarinho branco, porque os vestígios, o corpo de delito no colarinho branco, não raras vezes é um documento. E eu não preciso de um perito para me dizer o que está escrito no documento, basta ler. Então não preciso de um perito para me dizer coisas óbvias. Nesses casos pode ser dispensada a realização de uma perícia. A jurisprudência também constrói alguns casos em que ela exige perícia, não permitindo que eu use o artigo 167, né, dizendo que testemunhas podem suprir a ausência de perícia. Isso ocorre, por exemplo, nos casos de tráfico de drogas. Sem o laudo pericial definitivo do que o objeto apreendido era uma droga e tinha o princípio ativo da droga, eu não posso condenar o sujeito, mas para a investigação se admite, nos casos de tráfico e de porte para consumo, um auto de constatação provisório, normalmente feito por policiais mesmo da delegacia, que são nomeados pelo delegado para fazer uma perícia provisória ali e tal. Pela sua experiência profissional, podem atestar que aquele objeto que foi apreendido parece ser cannabis sativa lineu, vulgarmente conhecida por maconha. Mas será que é maconha mesmo? Os policiais disseram que era, pela sua textura, pelo cheiro, pelo tato e tal. Agora, de repente vem a perícia e diz, olha, isso aí não era maconha, isso era, sei lá, bosta de cavalo. Tá cheio de maluco aí fumando bosta de cavalo e ficando maluco, né? Ou cheirando pó de mármore achando que é cocaína. Então, ou às vezes até é maconha, mas não tem o THC, né, o tetraidrocannabinol, que é o princípio ativo. Então você vai ter casos que variam e por isso eu dependo de uma perícia. Nesses casos a jurisprudência entende nesse sentido. Também se exige uma perícia em crimes de arrombamento. Se não tiver a perícia atestando que a porta foi arrombada, não adianta trazer 10 testemunhas dizendo que a porta foi arrombada, porque a jurisprudência, por alguma razão, fixou o entendimento que tem que ter uma perícia. Então, aqui ou ali, a jurisprudência vai construindo o seu entendimento em torno desse assunto. Seguindo com as regras do artigo 6º, chegamos no inciso 8º, que fala em identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. A gente sai do artigo 6º, inciso 8º do Código de Processo e vai dar uma olhadinha na Constituição.
Artigo 5º, inciso 58 da Constituição diz: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, que é essa aqui regrada, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então a identificação criminal é essa, datiloscópica, fotográfica e tal. Se eu já tenho identidade civil válida no território nacional, diz a Constituição, eu não preciso me submeter à identificação criminal, basta que eu apresente o RG e tal. Salvo nas hipóteses previstas em lei. Quer dizer, tem casos em que, mesmo sendo civilmente identificado, o legislador exige a identificação criminal como um complemento. Qual é a lei que regulamenta a Constituição? Não é o Código de Processo, mas a Lei 12.037, de outubro de 2009. Então, essa Lei 12.037 de 2009 regulamenta aquele dispositivo da Constituição e complementa o inciso 8º do artigo 6º do Código de Processo. No seu artigo 3º, ela diz as hipóteses nas quais, mesmo tendo identificação civil, poderá ocorrer identificação criminal. Então, rapidamente, são coisas meio óbvias, né? Documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. Então, o sujeito apresenta o documento na delegacia, o delegado olha, mas isso aqui parece falso, tem rasuras, na dúvida, submeta a identificação criminal. 2. O documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. Muito comum isso aqui de acontecer no interior, principalmente. O sujeito se envolve numa confusão, vai na delegacia, o delegado pergunta: o senhor tem documento? Ele diz: tenho, e tira a certidão de nascimento. Só que a certidão de nascimento não me vincula à pessoa, porque eu não tenho fotografia, né? Não tenho impressão digital, não tenho como fazer o vínculo daquele documento àquela pessoa. Então, se é o único documento que o sujeito tem, submete a identificação criminal. 3. Se o indiciado portar documento de identidades distintos, né, com informações conflitantes entre si. Então, ele foi preso e se descobriu com ele documentos com nomes diferentes, mas a fotografia sempre é a mesma. Quem é ele na história aqui? Não sei, estou em dúvida, submeto a identificação criminal. 4. O 4 é uma brecha para qualquer outra situação que se julgue essencial às investigações policiais, desde que tenha a decisão de um juiz, despacho da autoridade competente. 5. Se constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. Então o sujeito já é um cliente antigo da polícia, já tem registros anteriores de passagem, onde se verifica que ele costuma inclusive usar nomes fictícios, tal, submete a identificação criminal. 6. Se o estado de conservação, a distância temporal ou a localidade de expedição do documento apresentado impossibilita a completa identificação dos caracteres essenciais. Também muito comum, o sujeito às vezes tem um RG, um documento, mas ele está tão velho, tão antigo, que eu não sei mais se aquela pessoa que está na foto realmente é essa pessoa que está se apresentando na minha presença, ou ele está em um estado de conservação muito precário, todo borrado, com dificuldades de se fazer a leitura ou de visualizar a fotografia, ou o próprio local de expedição também é um local que se teria que ter com uma certa desconfiança por conta de um histórico próprio do local, coisa do gênero, né? Então, a lei regulamenta a identificação criminal. Então, se eu não consigo, se eu não tenho RG, me submeto à identificação criminal. E mesmo tendo RG, também me submeterei nestas hipóteses aqui. Voltando para o artigo 6º do Código de Processo, também se estabelece que a autoridade policial deve averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, atitude, estado de ânimo antes e depois do crime, durante ele, quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação de seu temperamento e caráter. Não dá um resquício de direito penal de autor, né? Na época em que o Código foi feito, 1941, de certa forma se vinculava a isso a uma eventual condenação, quando na condenação o juiz, no artigo 59 do Código Penal, tem que fazer análise lá das circunstâncias judiciais para fixar a pena base, duas delas, conduta social, personalidade, poderiam ser extraídas da investigação se o delegado tivesse se preocupado em fazer esse levantamento. Claro que hoje é muito criticável a invocação dessas circunstâncias judiciais com base na pessoa,
criticável sobre variados aspectos, né? Nós temos uma jurisprudência cada vez mais crescente no sentido de dizer que o juiz não pode valorar a personalidade, porque ele não teria elementos suficientes para fazer isso, tal. De qualquer forma, está no Código ainda, o inciso 9º do artigo 6º. Normalmente isso aqui virou um questionário padronizado, perguntas secas e padronizadas, né? Como, por exemplo, estado de ânimos antes do crime, resposta normal ou prejudicado. Então, vira informação meio lacunosa, é normalmente feito. Se não for feito, também não tem nulidade, a gente já viu que o próprio inquérito como um todo é dispensável, né? É uma preocupação que o legislador teve para identificar o histórico de vida do sujeito, ainda sob uma ótica de direito penal de autor. E o inciso 10 foi inserido mais recentemente, preocupação com os filhos, né? E o que possa estar sendo feito deles. Isso aqui principalmente veio, e interessante de observar que a lei que inseriu o inciso 10, ela é uma daquelas leis de homenagem à mulher, né? Praticamente todo dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, nós temos uma lei em homenagem à mulher, melhorando a legislação, né, protetiva da mulher. Tivemos um fenômeno relativamente recente no Brasil, que foi o aumento do encarceramento feminino, decorrente do encarceramento dos companheiros ou dos maridos, no caso do tráfico principalmente. Não raras vezes o sujeito era traficante e foi preso, e quem assumiu o tráfico foi a mulher, e ela acaba indo presa também. Se os dois estão presos, quem é que está cuidando das crianças, caso tenha ali naquela estrutura familiar? Normalmente são famílias desorganizadas, sem parentes próximos, e não raras vezes se identificava que a criança ficava abandonada. Então passou a ser uma preocupação do legislador, e inserida aqui no inciso 10, que o delegado deve colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicados pela pessoa presa. Então, se for preso, deve também ser indagado a respeito de filhos. Então, esse é o regramento do artigo 6º do Código de Processo. São as providências que se podem tomar na investigação. Claro que não se esgota aqui. O próprio Código avança no artigo 7º para tratar de uma outra possibilidade, que é a reprodução simulada dos fatos, né? Também conhecida na imprensa por reconstituição do crime. A ideia de que eu vá fazer uma reprodução simulada dos fatos não raras vezes auxilia a compreensão da dinâmica do crime. Crimes famosos, essa técnica de compreensão da dinâmica foi utilizada, como por exemplo no caso da Suzane Richthofen, porque havia uma divergência entre a versão dela e a versão dos irmãos Cravinhos. Foram feitas duas reconstituições, né? Duas reproduções simuladas, uma com base na versão dela, uma com base na versão deles. Você vai ter aí também essa possibilidade, como tem também outras possibilidades investigativas fora do Código de Processo, medidas probatórias mais invasivas, como é o caso da interceptação de comunicação telefônica, como é o caso da quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, técnicas investigativas mais invasivas lá da Lei 12.850, que é a Lei de Crime Organizado, como o chamado flagrante prorrogado, também conhecido como ação controlada, que você não dá imediata voz de prisão em flagrante, permitindo acompanhar o sujeito para prendê-lo no momento oportuno, no sentido probatório mais alargado, como técnicas de investigação como a colaboração premiada. Essas técnicas todas serão objeto de análise posteriormente, quando formos tratar da matéria de prova no processo, né? Por ora, a dinâmica da investigação, é importante entender isso, não tem uma sequência pré-ordenada, tem algumas providências que são importantes de serem adotadas, em alguns casos imprescindíveis, como é o caso da perícia, cuidado com a cadeia de custódia, quer dizer, uma situação nova, com muita regra para ser observada, e essa é a dinâmica da investigação. Nós temos ainda que fazer um fechamento da matéria de inquérito policial, fica para uma próxima aula, com a questão envolvendo prazos para encerramento, forma de encerramento, controle de arquivamento e o destino da investigação. Por hoje é isso, até o nosso próximo encontro.